Turma, nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência fazendo o segundo semestre na Faculdade de Medicina na UFPA. Então, hoje eu vou contar pra vocês como funcionou este semestre caótico que a gente apelidou carinhosamente de overdose de neuro. Gente, esse foi o semestre que a gente teve principais, assim, de matérias que dominaram foram neuro e endócrino em relação ao sistema. E a gente tem, claro, outras matérias complementares, como de HM, que a gente fala que é HM2 de habilidades médicas do segundo semestre. Temos a IS, que é aquela matéria que a gente tem atenção integral à saúde, a gente tem contato com as ESFs, com a UBS, com o SUS em si. E tivemos também casos motivadores, que é uma roda onde a gente tem discussão de caso clínico. E basicamente, pelo que eu estou lembrando, foi isso. Bora lá, bora começar logo pelo protagonista, que foi neuro. Gente, assim, a gente tem algumas matérias introdutórias que sempre começam com anatomia e histologia. E nesse caso veio de pacote embriologia que... Ai. E depois a gente teve fisiologia, né? Fisiologia. E o que eu posso dizer pra vocês é que foi um módulo muito cheio, denso, da onde do início ao fim acompanhou a gente. Então, em muitos momentos eu queria estudar endócrino e não tinha como, porque toda semana tinha um TBL de anatomia, de neuro. E se não tinha, tinha um caso motivador. E se não tinha, tinha um TBL de endócrino. Então, assim, sempre tem coisa pra fazer no segundo semestre. E é uma carga horária muito densa, muito extensa. Você tem, digamos, 3 aulas e depois você já tem uma prova para fazer. Então, toda semana, a partir do segundo mês, eu tinha sempre prova, TBL e prova e TBL. Mas o ponto positivo é que eu não tive nenhum trabalho de apresentação. Então, assim, nesse sentido foi leve, né, de trabalho, etc. Mas em termos de TBL, foi extenso. Mas tirando isso, esse caos, que eu não quero assustar vocês, a gente teve uma matéria que pra mim, por mais que ela pudesse ser melhorada no sentido de instrumentalização dos alunos, vocês vão perceber que na faculdade pública você tem que ir atrás do seu conhecimento, assim como em qualquer outra faculdade. Só que a gente tem uma estrutura que, infelizmente, depende de recursos que não são nossos, são do governo. Então, em algumas situações, a gente precisa realmente fazer isso aqui para entender de uma matéria. E essa matéria foi habilidades médicas, né? Habilidades médicas 2, onde a gente teve acesso a exame físico, anamnese, tudo de uma maneira assim que a gente realmente pudesse entender e experimentar como vai ser a nossa profissão, sabe? Só que, como eu falei pra vocês, o que eu observo é que é necessário mais instrumentalização dos alunos nessa matéria, mas ela é maravilhosa. E me surpreendeu muito porque a gente teve um contato maior nos laboratórios de habilidades médicas, que é esse aí que tá passando para vocês. E basicamente é um laboratório onde a gente realmente vai acompanhar o nosso aprendizado. E, enfim, eu acho que toda vez que eu entro nesse laboratório eu me sinto um pouco mais medicina, sabe? No ciclo básico é muito difícil você ter esse sentimento. Ou dos pés. Dos pés, sim. Em atenção integral à saúde, a gente basicamente teve, né, um acompanhamento ali bem assíduo na UBS, na ESF, onde a gente acompanhou médicos, enfermeiros, justamente para ter um diagnóstico de tuberculose, hanseníase. Acompanhamos também uma médica que fez o atendimento principalmente de grávidas, gestantes, no caso. Fizemos atendimento domiciliar. Preenchemos fichas de cadastro de notificação. As aulas teóricas em AIS foram basicamente temas que são muito importantes, que é basicamente diabetes, hipertensão, hanseníase, tuberculose. Para quem não sabe, a região onde principalmente a UFPA, né, ela está localizada aqui em Guamá, é uma região endêmica de tuberculose e hanseníase. E eu não sabia disso. Eu não tinha esse conhecimento. Na minha concepção de uma pessoa que realmente não entendia de nada da área da saúde, uma pessoa realmente leiga, eu pensava que tuberculose e hanseníase eram doenças praticamente erradicadas.
E eu falhei miseravelmente nessa missão. Então foi uma matéria que me fez pensar de uma maneira da qual eu sei que vai me fazer entender de fato a realidade como ela é, por mais bruta que seja, por mais dolorosa que seja. Você perceber que uma doença que pode muito bem ser bem prevenida, que pode ser muito bem tratada, que muitas vezes o paciente ele deixa de ter esse cuidado porque vê logo em 2 a 3 semanas um resultado muito bom após utilizar os antibióticos e abandona esse tratamento, que é disponibilizado de maneira gratuita pelo SUS, te faz abrir, sabe, janelas, abrir mais a mente e perceber, opa, a realidade não é igual aos livros que a gente lê. Bem, agora o último comentário para vocês é sobre como funciona essa questão onde eu tive aula, como funciona. A UFPA, gente, ela é muito... Ela, pelo menos em medicina, ela exige muito deslocamento. Desde o primeiro semestre, a gente teve diversos setores de aulas. Nesse semestre específico, a gente teve na FAMED, pelo menos uma vez ou duas, que é a Faculdade de Medicina em si, mas a gente teve muita aula com os professores do ICB, né, Instituto de Ciências Biológicas. Mas um novo cenário que de fato a gente desbloqueou e que foi assim uma coisa que eu precisava para não desistir também do segundo semestre é a gente ter contato com o Hospital Barros Barreto. A gente não chegou aí pro hospital em si, né? Mas no Hospital Barros Barreto a gente tem diversos outros prédios lá dentro. Esses prédios é o que a gente teve aula com o professor Cristóvão de Neurofisiologia 2. Contato com esse módulo, a gente foi visitar o Hospital Barros Barreto, né? A gente fez um tour, entendeu como funcionava, e é muito diferente chegar lá, sabe? Porque você vê o pessoal do internato, você vê outros estudantes de outras áreas da saúde atuando ali no hospital, você vê os pacientes. Então, assim, querendo ou não, você tem um start